Pessoal, vamos para mais um podcast Pensar Digital, hoje com um convidado super especial, um amigo da advocacia, um jovem advogado, não diria jovem pelo tempo, mas até pelo visual do Leonardo Lima, grande criminalista aqui de Rondônia, e fico muito feliz, Léo, te trazer aqui no Pensar Digital, esse projeto de falar um pouco sobre direito, sobre tecnologia, sobre advocacia, sobre os projetos de como isso impacta a sociedade, de quanto que é importante ser advogado e principalmente dessa área sua que por muitas vezes é questionada na sua atuação, mas tão importante que é a área criminal. Fico feliz, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Pensar Digital com o nosso Ian criativo aqui no backstage ali, fazendo toda a produção aqui no Janela Aberta, que também desde já eu agradeço. E seja bem-vindo ao nosso Pensar Digital. Muito obrigado, que grata satisfação participar desse podcast. Tenho certeza que é um momento de que contribui muito para os convidados e a quem acompanha. Eu já acompanho você pelas redes sociais, esse trabalho que você faz tem um impacto certamente positivo sobre tudo no direito de pensar no digital. E é uma grata satisfação, mais uma vez, agradeço ao convite. Certamente que hoje a gente vai ter uma conversa que eu acho que eu vou aprender mais do que transmitir, que aqui é... Com certeza não. Todos os episódios aqui do Pensar Digital eu saio maior do que eu entrei. E hoje vai ser mais um dia. Léo, conta aí, para quem não te conhece aqui, o pessoal da advocacia te conhece, mas tem gente que assiste a gente que não é da advocacia. Conte aí quem que é o Leonardo Lima, aonde ele nasceu, onde ele estudou, por que ele escolheu direito, qual que é a história de vida e a história profissional do Leonardo Lima. Eu gosto muito de falar sobre isso porque conecta com alguma das pessoas que decidem ir para o direito. O Leonardo é um filho de um gari, uma mãe professora, que lá atrás acreditou que poderia transformar a vida através da educação com incentivo dos pais. E foi através da educação que eu pude abrir o horizonte e acreditar que na advocacia seria possível. E eu trago essa história como recordância de uma maneira positiva, porque quando eu recebi minha credencial, eu recordo... Que ano que foi? 2019. Legal. Tem 7 anos. Em 2019, uma matéria saiu com a seguinte conotação, com o seguinte título: o mais novo jovem advogado, filho de gari. E isso teve uma repercussão nacional pela figura do gari. E naquele primeiro momento, eu entendia de uma forma muito pejorativa. Porque, poxa, tá querendo dizer que filho de gari não pode ser advogado. Exato. Mas depois eu compreendi, de uma maneira, para um lado mais positivo, de que as pessoas enxergavam que você pode ser quem quer que seja. Claro. E ali eu avoquei isso e falei, bom, eu vou trabalhar isso de uma maneira para engrandecer a figura do meu pai, não esquecer disso. E eu falava ainda que o meu pai, veja bem, o meu pai como gari ganhava mais do que a minha mãe como professora com um contrato. Então, é importante. eu digo que dizer isso. Eu digo que eu era até privilegiado em comparação a outros, porque eu tinha oportunidade de só estudar. Quanto outros que estavam na minha realidade, eu sempre estudei e trabalhei, mas quanto outros trabalhavam com a obrigação maior de levar o sustento para dentro de casa. Eu tinha um pai e uma mãe que me dava condições de falar, meu filho, vai estudar. Uhum. E ali eu valorizei isso. Eu falo que foi uma oportunidade que eu tive de ter uma figura paterna e materna que acreditava que era possível estudar e conseguir transformar nossas vidas. Hoje, eu enxergo dessa forma. E quando eu falo sobre isso, recentemente eu fui numa faculdade e falou, Nardo, eu vi aquela matéria e meu pai é gari. Olha só. E ela falou com os olhos marejados de uma forma que eu falei, poxa, aquela história impactou de maneira positiva de fazer com que outros acreditassem. E ali, naquele primeiro momento, as pessoas me associavam como filho de gari. Eu falei, eu quero ser lembrado como advogado. Eu já ocupei alguns cargos, eu sempre falei, eu estava como presidente de uma comissão de jovem advocacia, estava como membro de uma comissão, mas o orgulho que eu tinha de dizer, eu sou advogado, é diferente estar e ser. Quando fala Leonardo, um predicativo que precede o nome é advogado, e isso me enche de orgulho, porque eu sei que a função
exercer essa função dentro de uma sociedade como advogado tem uma importância significativa. E quando eu olho as pessoas associando meu nome como o Leonardo, o advogado, eu fico muito orgulhoso de saber que eu integro essa classe que tem uma importância dentro da sociedade. E é bom, digno de registro, que gari, professor, advogado, todas as profissões são muito dignas porque exercem aquela função específica e que traz ali o sustento para dentro de casa e traz toda essa condição que você acaba dizendo aqui, foi um privilegiado de ter a possibilidade de ter o pai e a mãe enquanto trazer a subsistência para dentro de casa. Leonardo, vamos lá. Eu disse agora há pouco, você é um criminalista, advogado criminalista, área criminal, do direito penal, o estudioso do direito penal, do direito processual penal, do direito constitucional. E cada vez mais no Brasil se traz a advocacia criminal, ela é vista com maus olhos, vamos dizer assim. Vista com maus olhos. Até ela é vista com maus olhos até você precisar dela, né? Diga-se de passagem. Mas eu queria te perguntar, assim, para quem está nos escutando, nos vendo, quais são as maiores dificuldades hoje do dia a dia de um advogado criminalista? É o cliente, é o poder judiciário, é a sociedade, é a evolução do direito? O que hoje pega mesmo de dificuldade para a advocacia criminal? Veja bem, eu olho para o direito criminal e vejo que é um conjunto de percalços que um criminalista passa. Hoje, numa roda de conversa de bar, todo mundo tem uma opinião a dar sobre política, esporte e matéria. Especialistas. E ali, quando vai se dar uma opinião, as pessoas vêm com um argumento de autoridade de às vezes questionar de uma maneira muito superficial um trabalho de um advogado criminalista, né? Então, a grosso modo, as pessoas imaginam, bandido bom é bandido morto, para que falar de devido processo legal é para quem tem alguma coisa na culpa do cartório, mas enfim, eu sustento que o grande desafio para um criminalista é quebrar essa objeção. Por quê? As pessoas questionam até o quanto que um advogado criminalista recebe se ele não está contribuindo para o crime, se ele recebe dinheiro de um traficante. E eu retruco. O médico, quando ele recebe o dinheiro do paciente, ele pergunta qual é a origem. O comerciante lá, ele pergunta para o seu cliente de onde vem a origem daquele dinheiro. E todos são dignos de defesa. A pessoa que matou alguém, para ela ser condenada, ela precisa de uma defesa. Claro. Ela precisa de um advogado. Não existe uma condenação sem assistência de um defensor público ou um advogado. Se aquela pessoa tem direito a ter uma condenação de 10 anos, eu vou, como advogado, eu vou brigar porque seja os 10 anos. 10 anos e 2 dias já não é uma pena justa. E esse é o papel do advogado. O papel do advogado criminalista não é, a qualquer custo, dizer que ele era inocente. Não, é garantir o devido processo legal. É garantir uma pena justa. E esse desafio de mostrar para a sociedade de que você não é defensor de bandido e bandido é um dos papéis mais hercúleos que um advogado criminalista tem. Eu digo... Até imagina só, o seu filho falar, você é advogado criminalista, já começa a rejeição dentro da família. É difícil um pai ou a mãe aceitar que você vai ser um criminalista. E a gente tem que dizer isso e repetir todos os dias que a Constituição, as leis garantem às pessoas a um julgamento justo. O advogado criminalista, quando ele pode estar lá um cliente dele que é inocente, ele vai brigar pela inocência do seu cliente. Ele é parcial, ele tem a parcialidade na defesa do seu cliente. Se tem culpa, que a culpa seja quantificada na medida da sua culpa. Para que não seja igual o Leonardo está dizendo aqui, se a pena é de 10 anos, se for 10 anos mais 2 dias, ela é já um exagero. É muito pertinente a sua
construção, Leonardo, para a gente poder desmistificar essa ideia de que o advogado criminalista ele tem essa íntima relação com o crime. Na verdade, ele tem a íntima relação com a Constituição, a íntima relação com o processo penal e o direito penal. E ele é parcial, sim, diferentemente do Poder Judiciário, que deve ser imparcial, o advogado deve ser parcial para garantir a defesa do seu cliente. Vamos lá, vamos avançar um pouco aqui no nosso bate-papo. Me diga uma coisa, hoje o grande mote, né, de todas as carreiras jurídicas em si, é o digital. São as tecnologias, essa mudança de paradigma, essa revolução que o Ian chama de barulhenta e ao mesmo tempo silenciosa. Como nós advogados, eu formado há 25 anos, você é formado há menos tempo, exercendo a advocacia, como nós recepcionamos essas tecnologias? Isso nos ajuda ou não? Qual que é a sua visão enquanto aí um jovem advogado? Eu falo jovem advogado, mas você já tem muitos anos de carreira, já saiu da jovem advocacia, já foi presidente da jovem advocacia, mas eu te enxergo ainda com a pujança. Eu gosto. E a pujança da jovem advocacia, e representa sim esses novos advogados que estão aí no mercado. Me diz as tecnologias para você, o que te parece nesse meio, nesse turbilhão que a gente está enfrentando? Olha, quando eu comecei a advogar, em 2019, eu não tinha um parente na advocacia, não tinha um padrinho, não tinha um escritório, não tinha experiência. Uhum. Se me permite, eu vou contar essa história. Fique à vontade. Porque eu acho interessante para chegar exatamente nessa temática. E ali, quando eu recebi minha credencial, eu tinha um sentimento dentro de mim de que eu ia chegar metendo o pé na porta. Eu falei, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para poder fazer as coisas darem certo. E eu comecei, dentro do sistema OAB, conhecendo o advogado, que eu não conhecia. Uhum. Eu falei, vou participar das comissões. E ali eu vou visitando os escritórios, vou saber como é que funciona. E eu ia com esse pretexto, visitando. E ali eu ia conseguindo indicação. E eu pedia para fazer trabalhos que eles não queriam. Eu falei, me passe o que você não quer fazer. E ali foi passando. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer sustentação oral, sem ter experiência. Uhum. Mas eu queria me experimentar fazendo sustentação oral no Tribunal de Justiça. Porque eu tinha comigo o medo, ele é natural de qualquer ser humano. Mas o medo que deve nos preocupar é aquele que nos paralisa. Uhum. E eu falei, apesar do medo, eu vou insistir. No meu primeiro mês, já estava fazendo sustentação oral no Tribunal de Justiça, em um processo que não era meu, porque eu não tinha clientes. Uhum. E ali, o que eu fiz? Eu utilizei aquele espaço para poder gravar e divulgar, potencializar nas minhas redes sociais. Viralizou. Exatamente. Aquilo viralizou. O que eu tiro disso? A tecnologia é importante, mas também eu não nego a importância daquilo que deu certo há 20 anos atrás, que era o contato, era o offline, aquela conversa. A tecnologia ela é para potencializar aquilo que você tem de bom. Então, se eu tinha de bom uma boa oratória numa sustentação oral, mas para isso eu tive que utilizar uma técnica do offline. Uhum. Uma prospecção de conquistar o meu primeiro do caso. Corpo a corpo. No corpo a corpo. De ser digno de a pessoa confiar em mim. E aquilo foi potencializado com o digital. Ou seja, não existe um bom digital sem uma boa prospecção também no offline. Quando você precisa de um profissional, seja um mecânico, se você não conhece, você vai procurar alguém na sua volta que teve um problema com o carro e vai perguntar, você tem alguém para me indicar? E aí você vai pedir a indicação de alguém, ou seja, foi o offline. Mas o resultado desse bom profissional, ele pode ser potencializado vezes 10. Perfeito. Se ele divulga isso com a rede social, se ele utiliza outros canais de divulgação, não basta ser bom, tem que parecer bom. E hoje eu tenho certeza, eu incluo isso dentro do digital, que as redes sociais estão aí para isso, para potencializar. E além das redes sociais, a gente tem outras ferramentas que as pessoas hoje dizem
que a inteligência artificial, você conhece muito mais do que isso sobre essa temática. Sou um iniciante. Um estudioso deste tema. Elas estão para ajudar e jamais substituir, né? Claro. Eu acho que o grande segredo, Leonardo, é justamente aliar essas duas principais fontes, a inteligência humana e a tecnologia. Nenhuma excluindo uma da outra. Essa é a grande essência hoje de fazer algo que dê certo. Te interrompendo aqui, mas eu vou fazer no mesmo link, nós falando aqui em off, aí lembramos do Aury Lopes Júnior, grande criminalista do Brasil, e que você já teve contato pessoal com ele. Excepcional. O professor Aury, ele fala que as inteligências artificiais não entendem a advocacia criminal pura. Há necessidade para você utilizar as IAs generativas do advogado criminalista. A sua técnica, a sua expertise, o que você estudou, a sua estratégia precisa necessariamente ter saído da inteligência humana. Como é que você enxerga isso? Como é que você, no seu dia a dia, lá no seu escritório, quando você recebe seu cliente, você escuta lá o problema dele e você tem que achar a melhor saída, porque advogado, eu repito isso, o advogado bom não é aquele que sabe tudo. O advogado bom é aquele que acha a melhor saída para o seu cliente, aquela saída ética, a saída legal, a saída constitucional, aquela saída que resolva total ou parcialmente o problema do seu cliente. Como você enxerga isso dentro da perspectiva da advocacia criminal? Dentro de uma estratégia, como você leva isso para uma IA generativa quando você utiliza ali o chat, ou o Claude, ou o Gemini? Como é que você usa isso? Olha só, quando um cliente chega ao meu escritório, ele não tenha muitas condições financeiras, eu sempre pontuo, ele está na dúvida de um advogado particular, defensoria pública, uma questão financeira. Eu digo que o defensor público, em muitos deles, eles têm um conhecimento aprofundado suficiente para defender qualquer um. Claro. Mas um grande desafio que eles ostentam para poder exercer esse mistério é um do que é diferencial do advogado particular. É a capacidade de ouvir. Eu falo para o cliente que se ele tiver que ir comigo 10 vezes antes de eu produzir a defesa dele, eu vou ouvir ele 10 vezes. Porque não existe melhor defesa do que a oitiva de quem participou daquilo que ele está sendo acusado. Não tem nada documental mais importante numa defesa técnica do que o que o meu cliente passou. Então, a escuta do cliente é muito importante. E eu falo isso de uma forma de que eu tenho sempre o primeiro encontro com o cliente, que ele está num estado emocional muito abalado. Uhum. Eu tenho um segundo momento, e até eu ter a definição do que eu vou fazer, eu já conversei com ele por mais de 4 vezes. Eu poderia já resolver no primeiro, mas é importante ouvi-lo. E essa capacidade de ouvir o sentimento, até o sentimento dele, para mim é importante saber o que ele pensa sobre aquilo. Porque é aí que eu vou conduzir, aí eu posso utilizar depois uma IA a partir do sentimento que eu tive a interpretação. E eu recentemente eu ouvi, e aqui eu vou aprofundar, porque ele citou o Aury Lopes. Pela primeira vez eu despachei com o magistrado, e ele citou o Aury Lopes, que ele defende que o Aury Lopes, desde quando criou o juiz das garantias, ele fala que o ser humano, ele vai ter quando ele tem um contato com um fato, ele vai ter a sua opinião a respeito daquilo. Uhum. Por isso que era importante ter um juiz das garantias para poder blindar essa influência de dar uma decisão depois. E ele falou: doutor, eu sou um dos poucos juízes que eu não leio o processo. Eu não leio denúncia. Por quê? No processo penal, para mim, quem produz as provas são as partes. E eu não me deixo contaminar. Então, o MP produz a prova, o advogado produz a prova. Depois eu faço um juízo de valor. Porque se eu leio o processo, naturalmente eu vou julgar aquilo. Depois eu vou ouvir
com o que eu tive já de contato inicial. Ou seja, se ele fosse se ele não ouvisse dessa forma as partes, ele simplesmente ia buscar validar aquilo que ele já teve como um pré-julgamento. E eu achei muito importante que isso é o que se espera de um magistrado garantista. E é difícil você ver cada dia mais. Cada dia mais difícil. É muito... Eu fiquei tão feliz daquela conversa, eu falei, é uma pena que eu nunca tive essa experiência de passar antes, mas eu queria registrar isso. Eu falei, poxa, se todos agissem assim... Hoje a gente, quando se pega, quando se olha tecnologia, quando se fala muito, poxa, a tecnologia vai substituir várias profissões. Tecnologia, hoje passou uma reportagem que na China já existe uma cabine em que a pessoa entra e ali já é feito um diagnóstico e vai substituir o médico. Eu não tenho essa visão. Eu acho que tudo isso faz parte de transformações, de revoluções que agora a gente está inserido, que essa revolução que a gente passa agora a ter um nível de tecnologia como forma de instrumento, como forma de ajuda. E quando fala na área criminal, eu acho que é mais ainda, porque a partir do momento ali em que há a escuta que você faz, você aperfeiçoa, na verdade você aperfeiçoa essa escuta do seu cliente para poder ali fazer uma melhor defesa técnica. E o uso da IA, quando você traz a necessidade de elaborar uma estratégia de defesa, a partir dessa escuta você vai estar inserindo ali informações que são necessárias para te dar estratégias de defesa, para que você aplicar melhor as saídas jurídicas, legais e éticas dentro daquele processo. Então é importante realmente fazer esse divisor e dentro desse ramo do direito tão específico, tão sensível, que é o direito penal e o direito processual penal. Léo, vamos lá. Lá no seu dia a dia, no seu celular, no seu computador, qual que é a IA que você gosta de trabalhar? E se você gosta de trabalhar só com melhoria de texto, ou se você joga uma petição lá e tem alguma estratégia de um prompt. Eu estava vendo um prompt agora há pouco, que um advogado ensinando a fazer de trás para frente, você começar pela conclusão e da conclusão você ir arrematando até chegar nos fatos. Ou um advogado que pegou e falou assim, pega essa minha petição inicial, pega os fatos. Aí analisa os fatos, depois analisa o direito, analisa o pedido e faça. Você atue como advogado da parte contrária e faça aqui o que eu estou em dubiedade, o que eu estou me contradizendo, o que está falho, que eu não tenho provas, fazendo aquela figura do advogado do diabo ali naquela peça. Você lá no seu escritório, o que você usa em termos de IA generativa? Olha, eu tenho curiosidade de conhecer quase todas. Quando fala de inteligência artificial, eu tento conhecê-la, mas eu uso bastante o notebook LM. KLM, só para poder ter uma noção geral. Às vezes pega um processo de 20 mil páginas. Ele é um bom resumidor. Ele, para mim, é excepcional. Até para apresentação para o cliente. Chega numa sala de reunião, faço um fluxograma com ele, faço a apresentação, vou mostrando os documentos. Cara, o notebook LM tá fantástico. Essa última atualização, você anexa documentos ali, você fixa aquela base de conhecimento e aqui do lado tem desde um fluxograma, desde a apresentação, desde um mapa mental, tudo ali em poucos minutos ele gera e tá num visual lindo. Ele é excepcional. E uma que eu estou utilizando agora, ela já é muito... Já é muito nichada, é o Defenda-me, que foi desenvolvida dentro do Criminal Play, pelo Auri Lopes e o Alexandre Moraes da Rosa. O Alexandre Moraes da Rosa, por conta de extração de dados. Ela é treinada com as orientações do Auri Lopes, né? Então,
Por isso que eu escutei, que eu falei assim, do Aurí Lopes, ele tá falando, olha, essas IAs eles não sabem fazer advocacia criminal, então essa dele é boa para isso. Para poder analisar a extração de dados. Que Ó, a gente não tá ganhando nada para dizer isso, não, tá? E ele tá no início, porque eu participei de um evento com ele, a gente que participou entrou como fundadores, né, que era um experimento. Como é que é o nome? Defenda-me. Defenda-me, excepcional. E ele foi desenvolvido com os peritos. Tem a versão gratuita e a versão paga, eu igual não aos sei outros? como é que tá agora. A interface dele é legal de trabalhar? É muito didático. Eu achei excepcional porque hoje em matéria criminal, quem não tem um celular tem dois. Essa é a realidade. Então, quase tudo que você tem que possa te comprometer passa por um aparelho celular. Então, a gente está dizendo que a maioria das provas em um processo criminal passa por uma análise de extração de dados. E é muito complexo você fazer uma análise. Eu, particularmente, eu nunca fiz uma análise de uma extração direta, porque se você pegar para fazer sem a experiência, você vai vai ficar perdido. Eu delegava, agora com essa inteligência você consegue fazer de uma forma mais eficaz. Léo, mas assim, essa ideia do Aurí de montar uma inteligência artificial específica para aplicação num determinado ramo do direito ou por uma atividade, até mesmo no escritório. Hoje em dia as IAs te dão, se pegar o próprio ChatGPT, fazer um GPT próprio, de você criar ali todo um mecanismo de identificação para poder lançar isso, é muito legal e muito interessante para você desenvolver e dar a sua cara de forma que ele te dê sustentação. Concorda? Com certeza. Eu converso nos bastidores, o Ian disse que está desenvolvendo uma dele também, né? O Ianzinho. O Ianzinho. Você no seu escritório, você tem que desenvolver o Leozinho. O Leozinho. Aplicado dentro da área criminal. E por fim, assim, eu acho que um dos que eu mais uso também é Humanos. Eu acho ele excepcional. É uma das... Além desses convencionais, Humanos. Cara, Humanos pra mim é sensacional. Humanos na função. Ele foi o primeiro, Léo, a ter a função do agente. Porque geralmente o início lá era aquela... a ideia de revisão, de estratégia, mas aquela função de agente, de ele trabalhar por você. Se você dá uma missão e ele me entregar um produto final pronto, numa formatação que eu quis. E aí logo o ChatGPT esperto, o OpenAI esperta que já fez a cópia e já tem a função agente também. Mas o Humanos ele dá muita entrega também. Eu gosto muito dele, principalmente quando eu quero um arquivo final. Hoje mesmo eu estava utilizando, que eu gosto muito também, vou falar bem a verdade, fazer um parênteses aqui para vocês. Eu vou testando. Eu elaboro lá um prompt que eu achei adequado, aí depois eu reviso esse prompt em outra IA, aí quando sai o prompt dessa outra IA, eu falo, poxa, o prompt que ficou agora robusto. Aí eu pego aquele prompt e começo, ou vou no Gemini, eu vou no Humanos, eu vou no Claude, eu vou no ChatGPT, e o que me der melhor, meu irmão, é o que eu vou usar. O Claude na verdade, ele tem a resistência porque ele tem número de, não sei se é pixels, são os créditos, então ele encerra rápido esses créditos. Mas hoje, para quem escreve, o melhor texto é o Claude, é o texto mais refinado, melhor escrito, melhor concatenado. Então hoje o Roberto Grécia e o Everton Reis fez uma palestra lá na OAB sobre inteligência artificial e o Roberto fala, poxa, eu sou apaixonado pelo Claude, eu só uso o Claude. Enquanto o Everton é o ChatGPT. Então cada um se adapta no melhor com o que vai utilizando no dia a dia, que vai ali tendo seu resultado melhor. Vou ter experiência com o Claude, que eu ainda não... acho que uma dessas que eu não adquiri. Léo, mas assim, dentro da estratégia do criminalista em si, ali você falou o Defenda-me aí do Aurí, usa Humanos. Você quando está ali naquela elaboração da sua defesa técnica, já fez a escuta, já aperfeiçoou bastante, já sabe a linha de defesa, já sabe quais os fundamentos legais, constitucionais que você quer atingir.
Mas quando te dá aquele branco ali, você se socorre da IA também? Você vai ali, coloca... porque a IA basicamente é um chat, é uma conversa. Você se socorre desse instrumento como um facilitador dessa estratégia? Com certeza. Hoje a IA, eu acho que eu utilizo mais a IA que o Google, né? Recebi o resultado de exame. Aí eu falei, poxa, eu tô com preguiça de ler, fazer aquelas comparações. Aí eu vou e jogo pro chat. Eu tô com uns cálculos aqui, estou com um monte de nota aqui, eu tenho que fazer a soma. Eu tô com preguiça. Eu jogo tudinho pra dentro do chat, fala soma essas notas pra mim. Então, hoje eu utilizo para todos os... O professor Francisco Neto estava aqui agora, falou que desde um simples texto de WhatsApp, faz que, olha, eu vou fazer aqui um texto de WhatsApp para um amigo, ele pega, vai ali rapidinho e elabora o prompt, já sai todo o texto e já utiliza o WhatsApp. E ainda manda por áudio, porque às vezes eu não quero ficar escrevendo, eu falo aqui, dou o comando. Então, hoje é assim, a gente entender que é uma revolução, que a gente está impactado, que tem muito... Poxa, a gente tem aqui, nós somos privilegiados, sermos advogados, que temos acessos a várias IAs, mas muito da advocacia pena e não consegue ter nem acesso a 1, 2 IAs. Então, temos esses problemas, né? Mas que enxergar que as tecnologias vêm como instrumento, como suporte. E sempre, 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 isso aqui eu faço questão de falar, com muito cuidado. Escutei uma frase esses dias, me fugiu o nome do autor, mas que fala o seguinte: uma faca, ela é um bom instrumento. É um bom instrumento para você fazer o quê? Utilizar na cozinha, cortar uma fruta, cortar uma carne, utilizar na refeição, mas ela também pode ser um instrumento também de um crime. Então, a inteligência artificial, da mesma forma, ela é um instrumento. É um instrumento que pode ser utilizado de forma legal, de forma ética, pode ser utilizado para o seu benefício, pode ser utilizado para a melhor prestação de serviço, mas também ela pode ser um instrumento que te leve a um erro. E aí vai sempre aquele lembrete nosso, tanto da advocacia, não confiar no que te entregam absolutamente. Aferir lá, principalmente se tiver jurisprudência, texto de lei, doutrina, aquela possibilidade de alucinação de dados. Quem está assinando, meu irmão, é você. O final lá é Leonardo Lima, é Vinícius de Assis. Quem está lá, a petição lá, a defesa técnica lá no Poder Judiciário, é o Leonardo Lima. Então há necessidade de conferência, e não conferência na IA, porque muitas vezes a gente fala, IA, tá certo essa jurisprudência, a jurisprudência alucinada. Não, tá certo sim. Você tem que ir no site oficial, tem que ir lá no STJ, tem que ir lá no TJ, tem que ir no STF, do TRF, para conferir mesmo a veracidade daquele julgado. Concorda? Com certeza, e eu acrescento algo além essa orientação, é o fato de que, olha só, hoje para você, a gente comentou que coisas do dia a dia a gente faz pesquisa, e como advogado criminalista eu não posso admoestá-lo para quem faz uso da inteligência artificial, pode ser um grande rastro para uma responsabilidade penal. Por quê? Ainda que você apague lá, essas plataformas elas conseguem depois compartilhar o que você buscou. Então, digamos, se você pergunta lá no ChatGPT como encontrar conteúdo infantil, você fez uma pesquisa e tem uma investigação depois que você estava consumindo conteúdo dessa natureza ou seja, você produziu uma prova. Uhum. Nos Estados Unidos, eles são obrigados a informar sobre armazenamento de conteúdos dessa natureza ao governo. Tem uma organização lá que cuida disso. E essa organização passou a compartilhar com o governo brasileiro de pessoas aqui do Brasil que armazenam esse tipo de conteúdo de pornografia infantil. Uhum. Então, essas pessoas começaram a responder processos aqui com busca em residenciais para confirmar aquilo que o governo americano compartilhou com o governo brasileiro. Ali era o indício. E aonde que a prova estava? Em armazenamento, em busca. Muitos deles não tinham mais armazenado
em mídias físicas, mas tinha ou em nuvem ou em pesquisas, às vezes até dentro dessas inteligências artificiais. Ou seja, olha a cautela que você tem que ter com o que vai utilizar para não produzir prova de um ato criminoso, porque você vai deixar rastro. E o rastro é onde você alcança a responsabilidade penal. E é perfeito isso que você colocou, e colocando sempre também a necessidade, você falou de compartilhamento de dados. Quando você vai acessar uma IA, você lá nas configurações, você tem como colocar no link lá que você não quer que o que você está produzindo, pesquisando, seja compartilhado para uso das IAs. Mas quem vai confiar nisso? Né? Quem vai ter certeza que isso não vai ser utilizado? O Conselho Federal da OAB, lá em novembro de 2024, estabeleceu uma recomendação, e dentre as recomendações de que era a necessidade de proteger a LGPD, cumprir a LGPD, no sentido de proteger os dados dos seus clientes. Então, todas as vezes que o advogado for fazer o uso das IAs e que anexar documentos, principalmente na área penal ou na área de direito de família, ter a preocupação de anonimizar aqueles dados pessoais sensíveis dos seus clientes, por conta justamente dessas possibilidades de compartilhamento desses dados. Então fica aqui O ChatGPT ele nem aceita crimes sexuais para analisar em... Se você mandar, você vai ter... O do Elon Musk eu não sei. Aí eu não sei. Já tem umas outras que... O Grok. Tem umas outras que aceita tudo. Pessoal, eu acho o seguinte, o Léo vai ter que voltar aqui, e o Léo... Já ele vai ter que ter o próprio podcast dele, viu, Ian? Entendeu? É um podcast. Você convidado. Um podcast aqui sobre diversos temas, e dizer que aqui foi assim, um bate-papo, passou muito rápido, já terminou nosso tempo, e dizer mais uma vez que eu fico muito feliz de tê-lo aqui, e desejar assim, um sucesso enorme, mais do que você já atingiu. Você tem uma história de vida de reconhecimento, de galgar aí cada vez mais sucesso realmente dentro da advocacia criminal. E o que eu desejo para você, e que você venha de novo aqui no Pensar Digital para falar mais outros temas, que a gente vai ter muito assunto ainda. Eu agradeço, certamente, que se fizer o convite, amanhã lá vem, estarei aqui de novo. Se tem uma coisa que eu não recuso, é esses convites. E se me permite, quando eu recebi minha credencial, uma colega falou desse jeito: Leonardo, amanhã me chamaram para ir na rádio, eu não vou poder ir. Eu com um dia de credencial. Vai lá e peitou. Falei, me indica. Então eu aprendi que desde o início a gente tem que aproveitar as oportunidades. Esse é um espaço muito importante. Aqui eu tenho um espaço de fala para me comunicar com um público que você já conquistou, que eu sei que é muito seleto. Então sempre serei muito honrado em receber esse convite, e agradeço mais uma vez, meu amigo. Valeu, Léo. Obrigado, gente.